Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver quem vai chegar aqui para a nossa live. Nós já estamos ao vivo aqui, diretamente do Instagram, para aqueles que quiserem acompanhar, quiserem conversar com a gente. Robinho, seja bem-vindo, Robinho. Tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Vai jogando aviãozinho, chamando o pessoal. Eu tô esperando a minha querida amiga Eliane Rubio chegar aqui para a gente começar a conversar sobre a nossa live. Mais uma live especial aí nessa noite de quinta-feira. Beth Sutti, muito obrigado pela presença. Vão chegando, pessoal. Procurem suas cadeiras, seus lugares. A Eliane chegou. A Eliane Rubio está aqui com a gente e tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. É uma pena que a gente não possa estar tendo, por conta da pandemia, das restrições atuais, essa possibilidade de se reunir presencialmente, né? Para a gente poder se ver, principalmente o pessoal que está aqui, são pessoas que a gente tem um contato direto. Mas vou convidando os demais que não conhecem o Método Sedona, que queiram participar, e eu vou colocar a Eliane ao vivo aqui com a gente, tá certo? Obrigado, Helena Peplau, pela presença também. Vamos entrar aqui. Fiz o convite lá para a Eliane, vamos ver. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? E aí, Felipe? Tudo certo, como é que você está? Ajeitar aqui. Tô bem, graças a Deus. E por aí, como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus. Muito frio por aí, não? Aqui tá um pouquinho mais quente aí. Aqui está um pouquinho frio, mas já teve mais frio. Hoje está um clima até agradável essa noite, perto do frio que a gente teve esses dias. O pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos aí à nossa live, né, Eliane? Opa, Robinho, muito bem-vindo. Regina também. A Regina, Indianá. Ótimo, Oi. gente, muito bom, muito bom. Eliane, obrigado aí por aceitar essa proposta, esse convite da gente fazer essa live. Obrigado mesmo. A Eliane, para quem não sabe, é também uma facilitadora, né, terapeuta do Método Sedona. Também tem outras formações, né, Eliane? Você trabalha só com o Método Sedona ou você trabalha com outros métodos ou outras formações, Eliane? Assim, de terapia, é só o método Sedona mesmo. Eu conheço também uma chamada HQI, que, assim, eu sou praticante também, né, do HQI, que também é muito top. E eu gosto também da parte de coaching, né? Eu gosto dessa parte. Para quem não sabe, para quem não conhece o perfil da Eliane ainda, não segue, ela tem ótimos vídeos aqui no Instagram e no YouTube também, né, Eliane? Você também, Felipe. Muito criativo. Obrigado. A gente procura fazer o possível aí para que todo mundo possa interagir e entender o método de uma forma leve, né, descontraída, mas seus vídeos são muito bons, assim, vídeos de coaching muito bons que a Eliane tem colocado. A Eliane, conta para nós rapidamente aí, Eliane, enquanto a gente faz esse aquecimento para entrar no nosso tema, como é que você conheceu o método Sedona? Há quanto tempo você está trabalhando com o método ou praticando com você mesmo? Felipe, eu conheci o método Sedona, foi assim, ó. Eu vi algum vídeo do professor Paulo César, aí depois eu fiz um curso, e nesse curso a professora, ela ensinava, né, ela contou a história do Lester, tudo, né, ela ensinava a gente a praticar, e nos áudios dela, tem muito assim, né, do método Sedona, do soltar, é muito gostoso. Eu fui me interessando, aí eu passei e voltei para os vídeos do professor, aí eu comecei a me aprofundar. Muito legal, muito bom. E daí surgiu essa vontade, esse interesse de fazer a formação em terapeuta, né? Sim, que eu queria assim, saber mais, né? Descobrir mais. E, assim, ela é terapeuta, a Eliane, eu também sou, a gente está trabalhando com o método Sedona, a gente fez a formação juntos no começo do ano, né, Eliane? E nós, Isso. como terapeutas, estamos tendo práticas constantes e trocas de sessões entre a gente, porque, assim, o método Sedona, por mais que a gente tenha conhecimento, entenda, todo mundo tem ego, todo mundo tem o que soltar. Então, cada vez que a gente faz essa prática, essa ajuda mútua entre terapeutas, né, Eliane? A gente acaba Isso. fortalecendo também o nosso trabalho, trocando ideias, situações que às vezes acontecem em determinadas sessões, assim, claro, respeitando o sigilo de cada paciente, mas também trazendo
algumas dicas no sentido de, olha, se você estiver enfrentando tal situação, você pode agir de tal forma. Eu passei por isso com um cliente, sem entrar no mérito de quem é o cliente, e tive essa alternativa para ajudar o cliente, e nesse ponto é muito bom essa troca, essa ajuda mútua, né, Eliane? E eu tive a oportunidade já de fazer uma troca de sessão com a Eliane, inclusive o tema da nossa live de hoje, que é o controle, a necessidade de controle, abrir mão do controle, ele foi um tema das nossas trocas, né, Eliane? Não sei se você se recorda disso. Lembro perfeitamente. E até foi E engraçado. foi muito bom. Pode falar. E até foi engraçado porque naquele dia que a gente trabalhou essa questão do controle com a Eliane, só para trazer uma coisa mais engraçada aqui nessa conversa, foi coincidentemente naquele dia, o controle remoto da TV aqui de casa, as crianças deram um jeito de sumir, foi difícil de encontrar, e foi muito interessante essa analogia da necessidade de controle, né? O que a gente vai trabalhar aqui com vocês hoje, nesse papo descontraído, um papo leve, onde vocês podem ficar à vontade, né, Eliane, para fazer perguntas, Sim. para interagir com a gente, né? Não é porque eu e a Eliane estamos aqui na condução dessa nossa conversa entre amigos que vocês podem se limitar, não. A gente faz questão que vocês participem, se puder. Mas Envie aviãozinhos para o pessoal, para que eles possam estar participando com a gente também dessa live. Eu vou fazer o possível para deixar ela gravada e disponibilizar ela aqui no Insta e também no YouTube. Mas quem puder estar participando com a gente aqui é muito bem-vindo. Vai ser uma oportunidade da gente, quem já conhece o tema, rever o tema, praticar com a gente. E quem não conhece também vai ter uma oportunidade de se aprofundar, né, Eliane? é verdade. Eliane, para a gente começar, a gente escolheu o tema da necessidade de controle, de abrir mão do controle. Mas o controle, pelo que a gente sabe, ele faz parte de um conjunto de 4 raízes, né, principais que o ego, a gente tem que soltar relacionado ao ego, né, as 4 raízes fundamentais do ego, né? Você poderia falar um pouquinho sobre cada uma delas? Então, o controle, né, é a segunda raiz, né? Antes dele vem a aprovação. O desejo de ser aprovado, a necessidade de ser aprovado, a gente planta bananeira para receber um pouquinho de aprovação, um biscoitinho, né? Isso. E muitas coisas que nós fazemos por aprovação, a gente acaba se atropelando no meio do caminho, acaba se perdendo de quem nós somos mesmo, né? De nossa essência, porque não é um caminho natural. Nenhum desses caminhos, ele soa naturalmente, porque não somos nós em essência que estamos agindo, né, nessa situação. No desejo de aprovação, quando fazemos alguma coisa para ser visto, por exemplo, quero comprar um carro, mas não é um carro para minha segurança, para mim, é um carro para mostrar para o vizinho, para o outro achar, para o outro me ver. O desejo de controle. Presta atenção, quando a gente fala, é a palavra desejo, é uma palavra-chave, né? Desejo, necessidade, a vontade. Porque em si, a aprovação é boa, o controle é bom, mas o que nós fazemos fora da nossa natureza para obter isso é que é ruim. E o controle, todos nós temos vontade de controlar. Ou controlar a nós mesmos, e às vezes a gente não controla. Controlar o outro, controlar o marido, a esposa, controlar o colega de trabalho, controlar os filhos, então. E o controle, ele é a resistência que a gente tem a alguma coisa, é a vontade de mudar alguma coisa. Quando a gente acha que alguma coisa não está de acordo com o que nós gostaríamos que tivesse, a gente quer ir lá pôr a mão e mexer naquilo lá para deixar do nosso jeito. Exatamente, Eliane. Eu até costumo falar, inclusive, que, assim, como você falou e falou muito bem, o fato de você ter controle não é ruim, você ter a aprovação das pessoas não é ruim,
Você ter você fazer parte de um grupo ou ser individual também não é ruim. O que aparenta ser algo do ego é a necessidade, né? O desejo, a necessidade, o desejo no sentido de necessidade, a necessidade de você ter aprovação, então você faz qualquer coisa para aprovação, a necessidade de você ter controle das coisas, que você faz qualquer coisa para ter controle. E também avalio, você falou muito bem essa questão da resistência, né? Eu costumo dizer assim que, primeiro, controle, no meu ponto de vista, controle e aprovação, necessidade de controle, necessidade de aprovação, elas são meio que quase irmãs gêmeas, né? Elas caminham muito juntas. Geralmente Sim. você tem que controlar a situação para ter uma aprovação, né? Elas caminham muito próximas, e geralmente essa aprovação também é uma necessidade de controle, quando você espera a aprovação do próximo, né? Também costumo falar nessa linha de aprovação e também de controle que muitas pessoas, e eu vou pegar o exemplo dos relacionamentos, elas costumam fazer as coisas como uma espécie de boleto, né? Aquela gratidão via boleto. Então, a pessoa vai lá, faz tudo por você, e depois, num determinado momento, ela vai te dar o boleto da gratidão. Agora você tem que me pagar porque... Claro que ela não fala nessas palavras literalmente, mas ela diz, eu fiz tudo por você, eu cuidei de você, eu te ajudei em tal momento, e agora você me deixa na mão, e agora eu preciso de você, e agora você não me ama e tal. Isso a gente vê muito, que é um exemplo clássico onde você tem a associação entre a necessidade de aprovação que você fez, na expectativa, e a necessidade de controle. Daí eu vou te dizer o seguinte: então significa que eu não posso fazer nada pelo próximo? Não, a questão não está em você fazer. A questão está no sentimento que está envolvido com relação a isso. Se eu quiser fazer alguma coisa pela Eliane, mas porque eu gosto dela, sem esperar nada em troca, e aí vem a expectativa, sem expectativa nenhuma. E se ela, depois que eu fizer isso, ela não quiser nunca mais falar comigo, não quiser ser minha amiga e tal, tudo bem, eu fiz a minha parte, é uma coisa. Agora, se eu espera, agora que eu fiz isso, então a Eliane vai ficar com uma dívida, entre aspas, comigo, e no momento oportuno, quando eu precisar, eu vou recorrer a ela e ela não vai ter condições de me negar. Aí já entra nessa necessidade de querer controlar, nessa necessidade de ter essa aprovação, né, Eliane? Exatamente, Felipe. É onde que a gente faz as coisas pensando lá no futuro. Não é na verdade, não é um amor, né? É um jogo de interesse, né? Já envolve um jogo de interesse. Eu faço agora, para lá na frente você me dever, e se eu precisar, eu poder te cobrar. E a gente percebe isso muito nas relações, não só de casais, mas também, às vezes, até no próprio serviço, nas relações de trabalho mesmo, entre patrões, empregados, muitos empregados também. Eu não estou querendo distinguir classes aqui, só estou citando um exemplo. Às vezes faz assim, se eu fizer tudo isso assim, o meu chefe vai me dar aprovação, e às vezes a pessoa faz naquela expectativa da aprovação, e não porque ela é uma obrigação, ou porque o certo é ela fazer bem feito, e não vem. Outro colega é promovido e você fica frustrado. Então a questão maior do controle é você lidar. O que eu gosto de também fazer uma analogia é o seguinte, é a questão do controle, está muito relacionado ao ego, a necessidade de controle, e também a necessidade que você falou mesmo, de resistência. Então sempre como que eu posso identificar que eu estou tendo necessidade de controle? Que eu estou realmente precisando do controle, necessidade, e toda necessidade vem do ego. Quando eu tenho uma resistência muito grande às coisas como elas estão acontecendo, então eu quero mudar as pessoas, eu quero mudar a situação. Não tem problema mudar se você não estiver gostando, mas a questão é você querer agir em cima de algo que não está no seu próprio controle. Você querer mudar a opinião do outro, que é do outro, e fazer de tudo para convencer com argumentos, ou você querer mudar a situação na força do braço, querer fazer com que aquilo se resolva, e você dá tudo de si, e nisso o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que o resultado não sai como planejado, você empreendeu um esforço maior do que o necessário, sendo que se você deixasse de querer fazer o microgerenciamento, né? E eu gostaria de trazer um aspecto interessante, Eliane, é o seguinte, às vezes essa questão da necessidade de controle, muitas pessoas confundem com a lei da atração, com aquela questão de você, mas então eu não vou mais cocriar? Se eu não posso ter controle, como é que eu vou ter um carro, por exemplo, ou uma casa, ou uma coisa que eu queira? Eu costumo dizer que a gente tem que decidir. Eu decido que eu quero ter um carro, e daí eu faço o que for possível, o que estiver dentro do meu alcance,
sem a necessidade daquele esforço assim homérico. Faço Exato. dentro do meu alcance e permito que o que vier acontecer, aconteça. Eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Eu morava em Brasília, enquanto estava só eu e minha esposa, e a gente não tinha as crianças, tudo bem morar em Brasília, a gente vinha para o sul, que é a minha família aqui de Santa Catarina, né, do sul, então a gente vinha para cá quando dava e tal, e estava tranquilo. Quando nasceu as crianças, surgiu, pode até parecer que é do ego, mas surgiu essa necessidade de deixar mais próximo as crianças dos avós, dos demais parentes, porque lá em Brasília a gente não tinha família, a gente estava meio que sozinho, isolado. Então, eu manifestei essa vontade e pedi para Deus que, se fosse possível, né, a gente pudesse estar mais próximo dos nossos familiares, mas na minha cabeça eu queria morar em Lages, que é a cidade natal, onde estão meus pais e os meus parentes, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu consegui, de certa forma, cocriar isso, digamos, mas vim para Curitiba. E se eu for olhar nesse aspecto, não estou falando mal de Lages, Lages é uma cidade muito boa, mas Curitiba, apesar da pandemia, hoje em dia, ela tem uma infraestrutura um pouco melhor que Lages, em termos de lazer, em termos de infraestrutura no geral, por ser uma capital. Mas se eu quisesse fazer esse microgerenciamento, estivesse preocupado, não, eu tenho que vir para o sul e tenho que morar em Lages e tem que ser assim, que é o que acontece muitas vezes com a lei da atração, quando as pessoas começam a querer cocriar, a querer manifestar, fazem visualizações. Quem já entende de Tuft usa a trança, né, para imaginar o cenário ideal, só que as pessoas, ao invés de focar no que você quer, elas focam no como. Quando eu pensei, eu vou voltar para o sul, mas eu vou morar em Lages, próximo dos meus pais e tal, eu já estava muito mais na linha do como que eu ia estar mais próximo dos meus pais, do que na linha do quê. Sendo que se a gente colocasse na balança, qual era a minha intenção? A minha intenção era estar mais próximo dos meus pais e dos meus familiares. O resto, cabe a mim, cabe a nós, deixar acontecer nas mãos de Deus, o que tiver que acontecer, abrir mão do controle, né? E o problema é que a gente quer microgerenciar. E daí a pessoa decide, eu quero ser promovida, e no dia da minha promoção, meu chefe vai me dar 3 tapinhas nas costas, ele vai estar com terno cinza, e vai ser no ambiente tal, e meus amigos vão me dar os parabéns. Daí o que acontece? Às vezes a pessoa pode até ter sido promovida durante esse período da pandemia. E daí não teve o chefe de terno cinza, não tem que tapinha nas costas, porque a gente está em social. E daí, ao invés da pessoa ficar feliz, que ela conseguiu a promoção, que era o que ela queria, ela acaba ficando um pouco frustrada, porque não foi exatamente como ela determinou os passos, né? O microgerenciamento tem que ser assim, vai para tal lugar, a pessoa vai falar tal coisa, eu vou dizer tal coisa, e é nesses detalhes que o ego gosta de pegar a gente. Então ele transforma uma situação agradável, que é você ser promovido, né, que é uma conquista, e acaba transformando isso numa algo assim, foi bom, mas não foi como eu queria. Então, aí que tá. Por isso, antes de te devolver a bola, Eliane, fica aqui a nossa orientação no sentido assim de pedir que vocês procurem praticar, né, a sugestão de prática de focar, nem que seja fazer uma lista, nem que seja perceber o que eu quero de fato. O que eu quero? Não esquece o como. Não, eu quero um carro que vai ser comprado em tal concessionária. Não, tudo bem, você escolheu o carro, por exemplo, esquece o como. Se você vai ganhar de presente, se você vai ganhar numa rifa, se você vai comprar por empréstimo, se você vai... Esquece o como. Foca no que você quer na lista e esquece o como. Pode falar, Eliane. Eu vejo que na nossa mão está a escolha. O como e quando não faz parte da nossa determinação. E aí que entra a nossa aceitação ao que é. Porque às vezes os caminhos que Deus tem para nós, ele conhece muito mais do que nós. E às vezes a gente conhece só um pouquinho e acha que é só por aquele caminho que aquilo pode chegar até nós. Exato. E isso atrapalha nessa questão de cocriação, nessa questão de ter vontade de ter alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. A gente acaba se atrapalhando por aí, porque a gente quer, pelo controle, determinar cada passo. E se um passo sai fora do lugar, pronto, não vai dar certo. Exatamente. E aquilo, a plantinha que já tinha nascido, a gente vai lá e arranca a plantinha.
Exatamente, foi uma excelente analogia. É colocar a semente mesmo na terra e deixar ela crescer. E a gente quer estar controlando, não, agora vai vir um ramo para cá e vai crescer assim e tal, e às vezes demora, porque é o tempo de Deus, né, Eliane? Não é o nosso tempo. A nossa parte e é interessante a situação de você separar o que quer desejar, né? O que quer querer ter do que é realmente decidir e escolher, né? Porque quando você, por exemplo, Isso. vai no mercado fazer uma compra, digamos que você vai comprar 1 quilo de feijão, é só um exemplo, vou comprar 1 quilo de feijão. Você não deseja comprar 1 quilo de feijão, você não quer, eu preciso, você simplesmente vai até o supermercado, vai na prateleira e pega aquele quilo de feijão e compra. Você decidiu que vai comprar 1 quilo de feijão e compra. Só que devido às várias crenças, a gente tem na cabeça que qualquer coisa que a gente queira manifestar precisa de um esforço, de uma mentalização, de um monte de coisa, que daí não é a mesma coisa, é a mesma forma de se conseguir. Você precisa decidir. A diferença é que no mercado eu sei os passos, eu vou entrar, vou comprar, vou pagar e levo. Só que determinadas coisas, Deus sabe como é que ele vai construir o cenário todo para que você tome posse do que você quer. Deus sabe como é que ele vai construir todo o enredo para que você possa ir lá, pegar aquilo e ter. Só basta a gente decidir e soltar nas mãos de Deus, né? E aí vem essa questão que a gente falou, abrir mão do controle. O método Sedona, soltar, eu gosto de falar que ele está bem ligado e é quase como se fosse isso, e basicamente é isso, você não resistir, você não reprimir, você aceitar as pessoas, as coisas como elas são, não querer mudar, não querer alterar, do jeito que é. Do jeito que Eu é. acho que uma chave, Felipe, para a nossa vida é a aceitação. Aceitar ao que aceitar as pessoas como elas são, aceitar as situações, e claro, não é aceitar e ficar, digamos assim, parado, aceitar e dar o nosso melhor naquela situação e Justamente. receber o que vem. E é um movimento contínuo, né? Isso. Aí sim nós estamos caminhando. Essa aceitação é contínua, e do jeito que as coisas se apresentam. E foi bem observado por você, Eliane, porque assim, às vezes as pessoas confundem muito, né, essa aceitação com a apatia, né? Ah, então tá, não posso fazer mais nada, né? Se você Exatamente. percebe na aceitação, você acha, eu estou na aceitação, o que você pode fazer? Nada, eu vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem. Não, daí você já está indo para a apatia. O que você consegue distinguir a apatia dessa aceitação eu aceito o que vier, do jeito que for, tá tudo bem, mas eu continuo caminhando, continuo fazendo a minha parte, continuo dando o meu melhor em cada situação, em cada momento com as pessoas, e principalmente nesse sentido que a gente falou no começo, de sem expectativa, sem esperar algo em troca. Então a gente veio, por exemplo, a nossa live aqui, a gente veio para a nossa live, pode ser que a gente tivesse 2 pessoas, pode ser que a gente tivesse 10 mil, mas a gente tem que vir sem expectativa. Quem quiser vir, quiser participar, é bem-vindo, é bem aceito, porque qualquer coisa relacionada à expectativa já entra nessa necessidade de controle, né? A gente gostaria, daí a gente fica naquele cenário, tem que ter 10 mil pessoas, e daí vai bombar, e vai ser ótimo. Vai ser o que tiver que ser, da melhor forma possível. Vai estar aqui quem deve estar nesse momento, vai assistir depois quem tem que assistir depois. E é tudo muito leve, né? Na verdade, a gente que acaba deixando as coisas pesadas, né, Helena? Exato, Felipe. E quando a gente faz isso, a gente perde o fluxo, né, das coisas como elas devem ser. A gente perde a espontaneidade, a gente perde as surpresas da vida, né? Quando a gente quer segurar com a nossa mão com força. Exatamente. Tem outro detalhe interessante, Eliane, é o seguinte, eu até vou pegar aqui para fazer um exemplo, esse aqui é de colocar copo, ó, ele tem 2 lados, esse tem esse lado e o outro são diferentes. Quando a gente fala nas raízes, que é aprovação, controle, segurança e também a unidade de separação, todas as raízes elas têm 2 lados. Então eu tenho aqui do lado a necessidade de controle e automaticamente nessa mesma raiz eu tenho do outro lado a necessidade de ser controlado, né? E o que é Exatamente. ser o controlado nessa questão? É aquela frase que está muito próximo da apatia. Ah, o governo é assim mesmo e não vai mudar. Ah, meu chefe é assim, eu não posso ser mais feliz onde eu trabalho porque não tenho oportunidades, porque não vou ter condições. Ah, meu marido é assim e por isso meu casamento não é bom. Então, aquela necessidade de ser controlado, onde você usa o argumento, vícios também é um grande exemplo, né? Da necessidade de ser controlado, onde você se coloca assim, eu não consigo viver sem o cigarro, eu não consigo viver sem a bebida, e daí você se coloca refém,
Quando você se coloca refém de alguma coisa, você está demonstrando a necessidade do ego de ser controlado, a necessidade do ego de estar naquela situação daquele jeito. Porém, a notícia boa é, como são os dois lados da mesma moeda, quando eu estou segurando isso, quando eu solto isso e permito que as coisas sejam como elas são, eu solto os dois lados. Eu solto tanto a necessidade de controlar as coisas, como também a necessidade de ser controlado. E por mais que você não consiga identificar, mas eu não estou identificando que eu tenho a necessidade de ser controlado, eu identifico que eu quero controlar o meu filho, que eu quero controlar. Mas por mais que você não identifique, se você soltar apenas a necessidade de controle, qualquer outra necessidade inversamente proporcional, ou o contrário disso, que é a necessidade de ser controlado, e também por provação, né? Existem muitas pessoas que fazem bastante coisas para... A gente vê muito isso em adolescente, né? Para afrontar os pais, então tem aquela necessidade de ser desaprovado pelos pais, que também está relacionada à necessidade de aprovação. Porque quando o adolescente vai nesse movimento de querer afrontar, de fazer tudo, de mostrar que é melhor para os pais, ele está justamente querendo essa aprovação dos pais, que está revestida, né? Que está, digamos assim, camuflada numa necessidade de aprovação, de desaprovação. Você olha assim, ele quer que a gente desaprove ele. Não, na verdade não. Ele quer ser visto, né, Felipe? Exatamente. Toda pessoa que procura a desaprovação, na verdade, ela quer ser vista. Exato. E se você for olhar, o controle é a mesma coisa. Toda pessoa que procura a necessidade de ser controlado, na verdade, ela tem vontade de controlar. Mas como ela não se vê, talvez, capaz de alcançar esse controle, né? Ela acaba permitindo ser controlado, porque é muito mais fácil usar o argumento que eu estou sendo controlado e não posso fazer nada, do que talvez eu tentar controlar a situação, né? Não que você tenha que tentar, né? Mas que você acaba sendo refém porque você se coloca nessa condição, né? É mais cômodo, só que também é muito perigoso. Tem muito. Porque às vezes a pessoa se acomoda, né, em deixar o outro controlar, porque às vezes acha que é mais fácil, para não criar atrito, que não sei o que, né, mil desculpas, né? Foi o outro que fez. Mas isso pode levar a gente para um caminho que a gente não quer ir. Exatamente. E se né? você olhar isso, a necessidade de ser controlado pode levar a gente a se afastar, inclusive, embora o método Sedona Soltar, ele não tenha, ele é aberto para quem tem religião, ou crê em Deus ou não crê em Deus. Eu avalio, no meu ponto de vista, e creio que você deve pensar da mesma forma, que é muito difícil você falar de soltar e não associar isso a Deus, né? E não associar essa questão de soltar a Deus. Porque, como eu falei numa live anterior que eu fiz com a Larissa, tá, eu vou soltar. Se você viu o método Sedona, tem lacuna. Eu vou soltar, beleza, mas eu vou soltar para quem? Eu vou soltar onde? Na verdade, o que a gente solta é nas mãos de Deus. A gente permite que as coisas fluam e a gente faz a nossa parte. Qualquer outra coisa de querer ser aprovado ou querer que tudo saia exatamente como a gente planejou, já é necessidade de controle, já é o ego querendo entrar no jogo, né, Eliane? Então, quando a gente solta nas mãos de Deus. Então, não tem como a gente imaginar isso. Só que quando você entra nessa questão da necessidade de ser controlado, e vai para o vício, e vai para as drogas, vai para essas coisas, você se afasta mais ainda de Deus, né? É muito comum ver as pessoas caindo nesse caminho do vício, seja ele qual for, e se afastando cada vez mais de Deus. Né? Sendo que se deixasse seria muito mais fácil, né? É mais cômodo até, né, Felipe? Do que reagir, do que procurar alguma coisa diferente, procurar um caminho diferente. Às vezes a pessoa fica ali porque acaba achando que é mais cômodo, não vou criar atrito. E isso pode levar para um caminho que depois fica mais complicado. E aí, novamente, a gente traz essa questão da necessidade de ser controlado, ligada também com a necessidade de aprovação, né? E vamos pegar esse exemplo também, embora não seja o foco principal, mas também está relacionado ao controle das próprias drogas, né? O adolescente, quando ele entra, né, nesse mundo das drogas, ele está com a necessidade de ser controlado, mas também tem muita necessidade de aprovação, né? Porque os amigos todos, aquela roda de amigos, tem um amigo, começaram a fumar, então como que eu vou ficar? E antigamente era muito forte essa questão do cigarro, né? Hoje em dia ainda é, mas talvez por estar tão aberto não é tão... Mas antigamente as pessoas fugiam para fazer isso escondido e tal. Então, como é que eu vou ficar fora desse grupo? Eles não vão me aceitar, então se eles estão fumando, eu tenho que fumar. E daí, se eles estão reclamando, eu tenho que reclamar. E a reclamação já é também um exemplo da necessidade de controle, porque se eu aceito as coisas como elas são, se eu permito que as coisas sejam do jeito que ela é,
Outra forma de eu identificar, como é que eu estou entrando nesse caminho de estar com a necessidade de controle? Eu estou reclamando. Aconteceu Reclamação. alguma coisa, fugiu do meu controle, eu reclamo, poxa, o trânsito está ruim, não sei o quê. Eu queria controlar o trânsito, eu queria que eu sair daqui e ir para tal lugar e levar tanto tempo. Não vou levar mais. Aí está a minha necessidade de controle, né? É verdade, Felipe. E ainda falando na necessidade lá de ser controlado, essa necessidade de ser controlado é uma que a gente disfarça bem. A gente não gosta de aceitar que a gente tem ela. Exatamente, minha amiga. Essa é muito boa de disfarçar. Por isso que eu avalio que é mais comum a gente identificar as necessidades de controle, né? É mais fácil Sim, ver o que você está querendo controlar. E geralmente a necessidade de ser controlado está numa desculpa. Ou eu não posso fazer porque é, a minha esposa não deixa, ou porque eu não tenho tempo, então também estou querendo ser controlado pelo tempo. Ah, mas a minha internet é muito ruim, então não posso participar dessa live que a gente está fazendo agora, por exemplo. Também pode ser uma necessidade de ser controlado. Então você usa desculpas para deixar de fazer qualquer coisa que você tem vontade, porque você tem essa necessidade de ser controlado. E você prefere optar por não fazer, né? Então qualquer e movimento, isso, pode falar. e isso, Felipe, vale tanto para aquilo que a gente quer fazer, como, tipo assim, para afrontar alguém, para não fazer. Por exemplo, como uma pessoa pode controlar a gente sem que a gente perceba? Vai ter uma festa. Fulano vai? Ah, fulano vai, eu não vou. Né? É, Aquela pessoa tá controlando a nossa ação, né? exatamente. A gente transfere o poder para o outro. Então, foi importante você Exatamente. falar isso, porque além de reclamar, além da resistência, outro fator que eu considero importante, que a gente pode perceber se o ego não está querendo entrar em campo e tomar conta de tudo, é dar importância, né? A gente dá importância para demais porque o outro vai pensar, e a gente já está indo lá para uma questão da necessidade de aprovação. Você dá importância para aquilo. Você dá importância pelo fato de você não conseguir controlar o que o seu filho vai fazer, ou você dá importância demais pelo fato da tua esposa não ser exatamente como você gostaria de ser, que ela fosse, por exemplo. E daí, cada vez que você entra nisso de dar importância demais, também você consegue perceber que é o ego. E outra coisa que costuma afastar, inclusive nessa linha da cocriação, da lei da atração, é se eu dou importância demais. Então eu quero, por exemplo, vou focar de novo nessa questão de ser promovido. Eu quero muito ser promovido, por exemplo. Só para citar como exemplo. Então eu fico dando importância, eu fico imaginando, eu fico focando, isso será que não vem? É a mesma coisa que olhar para aquela semente, não está crescendo essa árvore, mas eu estou fazendo o possível, eu já reguei, e nada dessa árvore crescer, e nada. Então você está dando importância, toda importância, quando você dá importância, você está segurando. Seja coisa boa, seja ruim. Você deu É importância, verdade. você ruim, reclamou, você segurou, você não está soltando. Tá ali, ó. Então você quer que aquilo, você quer resistir, você quer que aquilo mude, que as coisas mudem, você continua dando importância, você continua botando teu foco naquilo ali, né? E se é coisa boa também, eu dou tanta importância para aquilo, mas eu não deixo que aquilo flua, eu não deixo que aquela semente nasça, né? Eu acabo abafando a semente, querendo que ela cresça logo, segurando ela com todas as forças. E daí essa É importância de tanta também, pressa. que o É, Wagner chama de excesso de potencial, né? Esse excesso de potencial é que acaba impedindo a gente de conseguir escolher e alcançar os objetivos. E você falou muito bem, é o tempo de Deus. Cabe a gente decidir o que eu quero realmente, mas isso tem que ser uma coisa consciente, tem que ser uma coisa que a gente possa olhar, né, ex- dentro de nós mesmos, com muita sinceridade, porque é só nós, conosco mesmo, e perceber o que eu quero de fato. O que eu quero mesmo? Sinceramente, agora não tem ninguém julgando. Se você preferir anotar, anota, né, no papel. O que eu quero? Não é o como e não é o quando, é o que eu quero. Ah, eu quero isso, isso e isso. E daí você coloca isso, você solta toda a expectativa. Como é que eu sei que eu estou soltando expectativa ou estou soltando isso? Digamos que eu quero comprar um carro. Eu quero um carro, eu decidi que eu quero um carro. Eu decido ter um carro. Então, se eu nunca tivesse carro, tá tudo bem. Eu estou soltando quando eu consigo ver isso. Eu nunca vou ter esse carro, tudo bem. Se sentir alguma coisa quando eu penso, eu nunca vou ter esse carro, então eu preciso soltar. Preciso soltar essa angústia, esse medo, essa tristeza que vem quando eu penso que eu nunca vou ter o carro. Ou eu pensar também, que é a forma holística, né? Eu já tenho esse carro, esse carro está aqui. Então o que eu sinto com esse carro aqui, por exemplo? E eu solto isso que eu estou sentindo. E tanto faz se eu nunca tiver esse carro ou se eu tiver ele agora, nesse instante. Quando eu consigo olhar para isso
sem me perturbar, né, que é a imperturbabilidade, de fato eu consigo soltar esse controle e Aí tá permitir mais que esse carro venha no tempo dele, na hora dele. E se duvidar, às vezes vem um carro melhor, pode ser que a gente não tenha verdade. visto, que aquele outro carro tem um carro melhor, que vai me atender melhor nas minhas necessidades, ou pode ser que eu opte por ter outro meio de transporte, ou não ter carro, mas se você solta, isso não vai mais ser uma perturbação, né? O que costuma ser e joga contra a gente é as pessoas fazem a lista dos desejos, os quadros de visualização, e daí ficam naquela expectativa. E joga contra, porque você, quando é Fica preso naquilo, né, isso, e daí aquilo que é Felipe? uma coisa boa acaba te agoniando, porque você olha para aquilo e não está aqui. Eu não estou vendo esse É, carro e não está chegando, mas eu já fiz de tudo e eu não estou vendo a promoção, não estou vendo o meu relacionamento como eu queria, e a pessoa estuda, faz de tudo, aprende métodos e não vê. Por quê? Porque ela quer controlar, porque ela pensa que se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. É muito parecido com o jogo de xadrez, né? O jogo de xadrez, você dá um passo, você tem que prever as jogadas do adversário quando você joga xadrez. Então, se você mexer a peça, você vai imaginar que se eu colocar, por exemplo, o meu peão nessa casa, ele vai colocar o cavalo ali, então na próxima jogada eu vou lá e pego. Mas assim, na vida não existe esse microgerenciamento, porque esse adversário, não, teoricamente seria, não é um adversário previsível. Você não sabe da próxima jogada, você não sabe o que Deus às vezes tem de plano. Então não tem como não, você prever o que. Se eu falar isso para a Eliane vai me responder aquilo. Talvez no meu modelo de mundo, se fosse eu no lugar dela, ela me responderia aquilo que eu espero. Mas talvez o que eu falo para ela tem um sentido completamente diferente. Então como é que eu vou controlar isso, né, Eliane? sim, Felipe, você sabe, né, que depois que a gente aprendeu essas coisas, quando eu tenho um objetivo, agora eu costumo me perguntar por que que eu quero aquilo? Eu quero aquilo por aprovação, para exercer alguma espécie de controle ou ser controlada, ou reprovação, ou segurança. Eu costumo me perguntar agora por que que eu quero aquilo. Se eu ver que o meu coração está tranquilo, então é um desejo genuíno. E é muito importante o que você falou, porque assim, a gente pode, além de fazer isso, orar, fazer oração para Deus, rezar, orar, entrar em contato com Deus, mas olhar para a intuição, né? Porque a intuição, até o Exato. Lester falava, ela está 100% certa na maioria em todas as vezes, não é na maioria, em todas. Então, se você realmente olhar e ver para dentro de você, para que eu quero, o que eu quero primeiro, né? Depois, para que eu quero, né? Porque pode ser que esteja muito escondido nisso. Ah, eu quero ser promovido para mostrar para os meus pais, para os meus filhos, para minha esposa que eu tenho valor e tal. Daí já está relacionado à necessidade de aprovação, né? Às vezes você nem gosta desse emprego, talvez você gostaria de estar trabalhando em outra coisa, mas aí você vai tentar crescer na carreira, que não tem nenhum problema, né? Talvez a pessoa ainda se sinta presa a esse emprego de alguma forma, mas você vai mais pela necessidade de aprovação do que por realmente ser uma realização pessoal ou algo que você gostaria muito, né? Você fica naquela condição de eu vou dar espaço e é novamente a questão da expectativa. E vou ser reconhecido, e vou ter mais segurança financeira, né? Aí também entra esse exemplo da promoção também vem bem alinhado com a necessidade de segurança e sobrevivência. Eu preciso, porque eu vou ter mais dinheiro, vou poder prover melhor meus filhos, minha esposa, meu marido, o que quer que seja, entende? E não vai na essência, né? Que é o que você acabou de falar. O que eu quero e para que eu quero, né? Exato. Felipe, e essa necessidade de controle, ela está muito linkada com medo, né? Sim. Ela tem um medo. Com medo. Você já está com medo, inclusive, do que pode acontecer se você não controlar, né? Tem muitas pessoas que Exatamente. imaginam que, se não tiver no controle delas, como que as coisas vão se desenrolar? Como que eu vou, por exemplo, conseguir o que eu quero? Ou como que... Mas, assim, eu vou dar um exemplo até talvez um pouco meio que grosseiro, assim, a gente não vive para sempre. Então, eu posso imaginar que eu tenho controle de tudo, que eu sou imprescindível no meu emprego, na minha família. Mas, assim, se por acaso eu vier a faltar, daqui a um segundo, daqui a um minuto, daqui a 10 dias, daqui a um dia, por mais dolorido que seja para os meus familiares, por mais complicado que possa ser na minha empresa, porque eu tinha um conhecimento, as coisas vão continuar acontecendo, meus filhos vão continuar crescendo, eles vão conseguindo, a gente tem essa falsa, e o ego traz muito isso, né? Que você é imprescindível, no sentido de que se você faltar,
ou se você não tiver controle das coisas, vai acabar o mundo, e daí o que vai ser, e você vai se prejudicar e vai prejudicar outras pessoas. Não, o que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor, né, dentro das possibilidades, e qualquer coisa além disso, a gente solta. Felipe, essa semana eu vi uma frase muito bonita, que era assim: confiança é melhor que controle. Ah, toda a vida. Eu, eu achei uma frase assim muito chave. Então, às vezes a gente quer, às vezes não, toda vez a gente quer ter controle porque não tem confiança. Mas se a gente trabalhar a nossa confiança, a necessidade de controle desaparece. E a capacidade de ter o controle, a organização das coisas flui, não é verdade? Exatamente, porque você está tão seguro de si que se acontecer uma, digamos assim, você não está querendo controlar nada, mas aconteceu uma tragédia, pode acontecer, uma coisa totalmente ruim, não inesperada, mas você tem segurança que você vai se reerguer, vai conseguir passar por aquilo, né? Vai conseguir encarar. E se acontece uma coisa boa, você também consegue ter autoconfiança, porque você é íntegro com você mesmo, né? Igual você falou, você está seguro de si, você tem a paz dentro de você. Então, quando você tem isso, essa confiança ela fica muito parecida com uma imperturbabilidade, né, Eliane? É muito semelhante, porque você trabalha tanto isso em você, ter confiança, e aí eu trago dois pilares importantes dessa confiança, conforme a gente já tinha falado. Confiança em si mesmo, que é fundamental, mas principalmente confiança em Deus, porque assim, no meu ponto de vista tem dois aspectos, aquilo que eu consigo fazer, né, que eu dou conta de fazer, que está na minha alçada, e o que está fora da minha alçada, que depende de você, que depende do governo, que depende do clima, que depende da ciência, daí já é confiança em Deus, né? Confiar em Deus que o que eu puder fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, e o que não tiver dentro da minha alçada, da minha competência, que eu não tenho qualquer gestão sobre isso, eu confio em Deus. Daí trabalhar a confiança em si e a confiança em algo maior. Por isso a importância que você crê em algo, né? Você crê realmente em algo superior, que existe, né? A gente tem várias provas de que existe algo superior, até pela forma como as coisas se configuram, né? Mas assim, a gente não vai entrar no mérito porque são vários detalhes. Então, se a gente trabalha essa confiança, né? E foi muito importante isso que você falou do meu ponto de vista, é uma chave, talvez até mestra, para você poder soltar esse controle. Exatamente. A confiança naquilo que a gente pode fazer, dando o nosso melhor, e naquilo que a gente não pode, a gente aceitar e se entregar, né? Exatamente, Helena, exatamente. E o método Sedona é muito bom para auxiliar nisso também, porque além de ser um método simples, do meu ponto de vista, é um método muito prático, né? Nas nossas sessões como terapeutas, a gente procura, a gente ouve o cliente, a gente dá atenção, mas a gente procura trabalhar a prática com eles, né? Uma sessão bem prática, onde o terapeuta solta junto com o cliente, né? Não exatamente, não exatamente o que o cliente está soltando, mas ele solta também qualquer expectativa, qualquer coisa que ele quer soltar também. Então é muita prática, é uma sessão onde o cliente pode praticar bastante, e o método Sedona ele é baseado na prática, né? Você conhecer a teoria é importante, ajuda, mas é prática. Eu costumo brincar que é assim, por que qualquer um pode soltar? Qualquer um pode soltar. Então, por que eu tenho que ter um terapeuta ou um professor, alguma coisa assim? É porque, assim, soltar é simples, mas é igual pilotar um avião. Eu não sei pilotar um avião, então se eu não tiver o auxílio de um professor, de um piloto, de um instrutor para mim, eu não vou conseguir pilotar, por mais simples que seja. Quando eu aprender, eu vou ver que é simples. Então, por isso que tem que ter o terapeuta, que ele vai acompanhar, o professor também, quando ensina, vai acompanhar para você aprimorar a prática. A hora que você conseguir aprimorar, você consegue voar, alçar voo, soltar. E por que não a gente fazer uma corrente de ajudar as pessoas a soltarem, né, Eliane? A gente aprende, ensina o próximo, que o próximo possa aprender também, que é a pessoa que a gente está atendendo, ou amigos, quem quer que seja, e ele também possa ensinar outros, porque vai virando, dissemina, né? Assim, aprender é fácil, né, Felipe? É muito fácil aprender. Agora a gente precisa estar decidido. Exatamente, exatamente. Por isso que eu sempre costumo dizer, né, que é muito importante. E eu vou até incluir um terceiro pilar aí na nossa conversa, que eu não tinha incluído antes, que, inclusive para sessões, você decidir, né, que o método Sedona trabalha com a decisão, decidir soltar, decidir fazer algo, decidir fazer a sessão, decidir tomar a iniciativa de alguma coisa, você se permitir, né, porque às vezes as pessoas decidem, mas não se permitem estar ali. Não se permite.
Mas também tem esse terceiro pilar que você trouxe hoje, que é muito importante, que é a aceitação. Você decide, está dentro da sua competência, você se permite fazer o que precisa, ou se permite estar por inteiro ali, no momento presente, né? Mas você aceita o que vier. Aceita, se for exatamente como você queria, se não for, se for algo um pouco diferente, é simplesmente estar de braços abertos, né? Estar de mãos abertas. E se for fazer uma analogia, né? Como se fosse uma alegoria, quando você segura, você tem que estar com a mão fechada. Então, a gente procurar viver a vida sempre com essa mão aberta, né? Permitindo que as coisas fluam e que a gente não tem que segurar nada, que a gente deixe que passe, sem apego, sem essa necessidade de controle. Na verdade, a gente não tem controle de nada, assim, né, Felipe? Se a gente for ver bem. Não. A gente tem a ilusão, né? Que a gente consegue controlar alguma coisa. Eu vou ser bem sincero, nem das nossas próprias emoções, nem da nossa própria casinha, que eu digo, nós mesmos, nossas emoções, nossos pensamentos, a gente consegue ter controle, que dirá do universo como um todo, ou até do próprio lado da gente, até do nosso serviço. Não tem, a gente tem essa falsa impressão. O que muitas vezes acontece é que você toma uma decisão e acontece um resultado próximo ou bem parecido do que você espera, e daí você pensa, não, então é exatamente porque eu tive controle aqui, é porque isso aconteceu, mas na verdade a gente não tem todas as variáveis para saber se realmente foi. Pode ser que tenha sido apenas uma coincidência, que você deu aquele passo, aquela reação, ou que você falou tal coisa, a pessoa respondeu exatamente o que você queria, mas não significa que porque você está no controle ou tem que controlar, né? As coisas... É verdade, mas você sabe, Felipe, é que você, assim, já tem um certo conhecimento, mas assim, por exemplo, né, se a gente não tem esse conhecimento, a gente embarca nessa achando que a gente tem um controle. Embarca. É porque a gente tem esse conhecimento e tem praticado, né? Tem estudado e praticado, mas embarca. Na verdade, a gente não tem controle de nada. E o maior exemplo é que a gente não tem controle da própria vida. Você, nem eu, nem você, nem ninguém, por mais que alguém possa se intitular vidente, não sabe quando vai ser a hora que a gente vai partir dessa para melhor, né? Mudar de plano, digamos assim, não sabe. Então, eu não tenho controle da minha própria vida, que dirá das pequenas situações, dos pequenos movimentos que a gente pode fazer, né? Nessa caminhada que é a vida. Compete a gente a fazer o melhor possível, qualquer coisa, soltar, né, Eliane? E a gente vai trabalhando, como diz, vai dançando conforme a música, né? Isso. Fazendo o nosso melhor possível, porque se a gente... É como se fosse uma montanha-russa, né? Se a gente entra na montanha-russa e fica lá, duro, preso, a gente acaba se machucando tudo, né? Sim. A hora que foi muito ruim, isso aqui. Aquela história, né? Já que você está na montanha-russa, já que você está no carrinho e está com cinto aí, é só relaxar e deixar. Já aproveita, vai, permita-se sentir as emoções que vierem, se for medo, se for alegria, se for aquele friozinho na barriga, tudo bem, eu permito que isso aconteça e pronto, né? A questão é que daí a gente está no meio dessa montanha-russa e quer controlar, não, agora o carrinho tem que vir mais devagar, tem que ser mais rápido, não poderia ter aquela curva, e agora eu vou ficar de cabeça para baixo, e aí a gente entra naquelas emoções e deixa tudo isso tomar conta, né? E aí que a gente acaba... Certo, Felipe. E eu estava pensando agora, a gente entra num carrinho de montanha-russa, tem uma outra pessoa lá, que a gente nunca viu, e a gente confia nessa pessoa. Exatamente. Você entra num ônibus, você entra num avião, tem uma outra pessoa lá que tem a sua vida na mão, você confia numa pessoa que você nunca viu. Mas a gente faz isso, a gente já confia. Por que criar essa resistência em confiar com relação a essa questão do controle? Perfeito. E melhor que isso ainda, achei sua analogia perfeita, viu, Eliane? Se a gente confia no motorista de ônibus, no piloto de avião, no cara que está controlando a montanha-russa, por que não confiar em Deus? Por que não confiar naquele que é superior a tudo isso e se entregar? Essa analogia da montanha-russa é perfeita. Permitir subir e descer e seguir o fluxo que Deus está te colocando, né? Sem resistir, sem reprimir, sem reclamar. É o que é. Não significa que você precisa ficar preso, digamos que você está passando uma situação financeira diversa. Não significa que você precisa ficar preso nisso, mas só não se identifique com isso. Só não diga eu sou pobre, ou eu não tenho sorte, eu não tenho sucesso. Não entre nessa jogada, porque isso é ego. Não, beleza, agora eu estou assim, mas o que eu quero? Qual que é o que eu decido? Eu decido ter prosperidade, eu decido ter dinheiro, eu decido poder viajar, curtir a vida. Então, beleza, eu já decidi, eu não sou o que eu estou vivendo agora,
e tudo é fase. Uma coisa importante, Eliane, a gente já está se caminhando para o nosso final da nossa live, que foi muito boa, excelente, obrigado mesmo aí por essa contribuição. Uma coisa importante é assim, a gente pensa que tem controle das coisas, tem controle de tudo, mas na verdade o controle está nas mãos de Deus e a gente precisa soltar essa resistência, né? Precisa soltar essa necessidade de querer estar tomando frente de tudo ou até se incomodando, né? Porque assim, Felipe, pode falar. às vezes nessa resistência a gente está tão focado nela que Deus está apresentando as oportunidades para a gente, né, para pular para um próximo nível e por estar com a visão fechada, a gente não enxerga, mas aquele era o caminho. Sim, sim, exatamente. E tem outro detalhe, Eliane. As pessoas pensam assim, ah, não, então eu encontrei o método Sedona, ele é muito bom, eu já melhorei, e daqui para frente a minha vida vai ser um mar de rosas, eu não vou ter mais dificuldades, não vou ter mais desafios, né? Agora só alegria, e isso não existe em qualquer terapia, não existe em lugar nenhum. O que eu costumo dizer é, a vida continua sendo como ela é, você continua tendo desafios, você continua sendo testado, você continua sendo tentado muitas vezes, né? Você continua passando por dificuldades, como qualquer outra pessoa, enquanto estiver vivo. A diferença é, aquilo já não te afeta mais como afetava antigamente. Aquilo não te... Exatamente. Você não se importa, e aí vem a importância, você não se importa mais com aquilo como você se importava antes. E aí vem aquilo que você falou. Você acaba desenvolvendo, com o passar do tempo, praticando soltar, a confiança. Confiança em você mesmo, a confiança em Deus, e você sabe que basta soltar, basta permitir que as coisas fluam, que tudo vai acabar se resolvendo, e largar a necessidade de saber como, né? De querer saber exatamente, mas como, mas quando, não. Solta, deixa acontecer. Hoje você está, é montanha-russa mesmo, hoje você está aqui embaixo, foi um dia difícil, nada deu certo, beleza, estou aqui embaixo. Mas amanhã a montanha-russa vai subir, eu vou estar lá em cima, e eu passo por todas essas emoções, essas situações, permitindo que elas venham e elas vão passar. Porque o carrinho, nem da montanha-russa, nem da vida, ele não fica parado num lugar só. Ele vai fluir até o destino dele. A gente tem a falsa impressão que a gente vai conseguir controlar, mas não, ele vai seguir o fluxo dele, né, Eliane? Felipe, quando a gente desenvolve essas ferramentas, a gente até vê as situações, né, se apresentando para a gente, mas você consegue enxergar além da situação. Não é verdade? Se a gente se manter em confiança, a gente consegue ver além da situação e passar através daquilo. É como se o mar se abrisse e a gente passa no meio. Você está vendo? E Você está vendo? é ótimo, porque assim, você vê tudo, o mar se abre, você passa, tá tudo ali acontecendo, mas você consegue passar. Só que quando você não pratica o soltar, ou quando você está muito identificado com o ego, o mar vem, te engole, parece que você vai morrer ali, é que você é o fim do mundo. Daí qualquer situação parece que aquilo ali não tem solução, você olha para ele, não vê saída. E se você não vê saída, eu não vejo saída, você não vê saída, a impressão é que pronto, acabou ali, não tem mais nada para fazer, e agora? E daí você se identifica e entra no desespero, né? Uma coisa que é importante quando a pessoa cai na água, ou sabe ou não sabe nadar, mas mesmo digamos que ela não saiba ou saiba pouco nadar, é não se apavorar, né? É não deixar, porque quando você se apavora, você começa a se bater de qualquer jeito e é ali que você morre. É ali que você consegue ser sufocado por aquelas águas. Agora, se você entra na água e não se apavora, mesmo que você saiba ou não saiba nadar, ou você nade pouco, não se apavorar, é aí que muda o jogo. E com essas técnicas do método Sedona e todas essas outras técnicas que facilitam você se conectar com a consciência e deixar o ego ali, afastar o ego, deixar o ego de lado, você consegue nadar nesse mar. E quando você percebe, ele se abre mesmo, né, Eliane? Você está num momento... Antigamente você se desesperava, você quase se afogava ali. E às vezes era só uma água rasa ali, não era nem tão nada para se... Daí de repente vem aquilo lá, mas você já consegue nadar. Então não se desespera, solta, já nada. E por fim o mar vai acabar, de tanto você praticar o soltar e tirando as cascas da cebola, né, e soltando, você vai ver que você consegue passar por aquele mar. Enquanto as pessoas continuam se debatendo e tal. E eu acho que a nossa missão, né, enquanto facilitador, enquanto terapeuta, e enquanto pessoas também, é mostrar para as outras pessoas que, olha, não precisa você se apavorar no meio desse oceano todo. Não precisa você ficar perdendo a cabeça, perdendo noites de sono, É verdade. danificando seu organismo, né? Não precisa isso, basta você
permitir que o mar se abra. É uma permissão. Você permite e segue o fluxo. É verdade. Felipe, quer ver uma outra coisa que eu estava pensando? Nessa questão das permissões. Muitas coisas não acontecem porque simplesmente a gente não deixa. E Exatamente. quando a gente deixa que as coisas vão se acontecendo assim, vão acontecendo naturalmente, a gente naturalmente está mais presente para as situações, né? Quando a gente não quer controlar, não está nesse impulso, nesse desejo, nessa vontade de controlar a força, o nosso estado de presença é muito maior e a gente consegue viver melhor os momentos, não é? Com certeza, porque a gente sai dessa zona de ego, né, de querer estar no controle, e às vezes quando a gente está tão identificado, ou querendo reprimir ou resistir, a gente não está no presente, porque, vamos ver, se aconteceu uma coisa, eu fico reclamando ou remoendo aquilo, estou no passado, né? Eu preciso viver o que o presente está me trazendo, né? Igual você falou agora há pouco. Daí tem um monte de outras oportunidades que pode te levar a outros caminhos, mas você está tão incomodado com o que aconteceu ali há uma hora atrás, ou com uma pessoa que te fechou no trânsito, por exemplo, você não vê as coisas boas que tá acontecendo para você nesse momento, né? Ou você tá tanto com a cabeça no futuro, meu Deus, amanhã eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para resolver e tal, e tudo que Deus está te oferecendo, né? Está te mostrando aqui no presente que você poderia estar vivendo aquilo intensamente, você não vive. E no meu ponto de vista, a ansiedade pode ser até pior, sabe, Eliane? Porque eu tenho ansiedade por uma coisa que vai acontecer amanhã, por exemplo, mas como a gente já conversou hoje, quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Quem garante que eu vou estar aqui amanhã? Ou quem garante que aquele problema que eu tenho para resolver, digamos até na empresa, não vai acontecer uma coisa totalmente diferente de você chega lá, já resolvemos, já está tudo certo. Então, para que perder o sono, né? Para É que verdade. dar essa importância demasiada para algo que está no futuro ou algo que está no passado, né? Esse é um exercício que o soltar ajuda muito a viver o presente, né? E no presente o ego não consegue ficar. Ele sempre vai querer te jogar no passado ou no futuro, porque quando você está no presente, quem está nas rédeas da situação é você, consciência. É, É verdade. eu me vejo e vejo o mundo, então eu estou no domínio. Eu estou no meu trono, eu estou imperando aqui, eu sou o rei aqui. Se eu estou lá no futuro, eu estou abrindo mão de viver o agora. Se eu estou no passado, eu estou abrindo mão. E o ego quer levar você para lá, porque se ele te leva no futuro, você está abrindo mão de viver o presente. Se ele te É verdade. afastar da mesma coisa. Então isso é muito importante. E se eu não tô aqui agora, quem é que tá, né, Felipe? Exatamente. Às vezes é uma raiva, às vezes é o medo, às vezes é o Isso próprio, que eu ia falar. né? Às Aí vezes, entra todas aquelas emoções desfavoráveis, né? E a gente acaba virando vampirinho, né? exatamente. E a gente vive só em função das emoções, ao invés de a gente viver o que a gente está tendo no presente, você fica escravo das emoções, né? Ou da raiva Exatamente. e não vive. Em vez de viver o melhor da vida, né? Que foi o que Deus deu para nós, a gente fica nessas emoções desfavoráveis, vivendo uma vida, Felipe, às vezes vivendo uma vida inteira Uma vida na inteira. raiva, no medo, na apatia, né? Infelizmente tem pessoas que levam para o caixão muitos rancores, muitas mágoas, não resolvem isso, e daí não vive, carregando E esses pesos, né? Carregando essas pedras. acaba achando que a vida é só isso mesmo. Exatamente. E não é, né, Felipe? Não é. Eliane, nós estamos chegando ao fim, vai fechar a nossa uma hora aqui de live, mas eu quero te agradecer. Foi ótima essa live. E assim, talvez o pessoal que está aqui não tenha essa noção, eu acho que você deve compartilhar do mesmo entendimento que eu, mas olha a oportunidade que, por exemplo, digamos que não fosse uma live, que fosse uma conversa eu e você, mas que bom que é uma live, que mais pessoas podem interagir e tá É verdade. compartilhando disso, porque para mim, se você estivesse estudando o método, como se você estivesse treinando, e quantas percepções, para deixar claro para vocês, eu conversei com a Eliane, e assim, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que ia falar, né, Eliane? A gente não fez Uhum. e nada fixo. E quantas fichas, para mim, não caíram nessa live, e para você também, né, Eliane? Quantas E para percepções mim também. a gente não trouxe aqui nessa live e vai ficar gravado, a gente pode rever isso e outras pessoas podem ver, e isso é importante. Por isso que é interessante a gente poder fazer live, a gente poder
ter essa conversa que eu avalio que, assim, às vezes as pessoas levam, até isso a gente não pode levar muito a sério, no sentido, assim, de dar importância, nossa, uma live, então, meu Deus, o que eu vou falar? E daí você entra naquele nervosismo, né? O que eu vou falar? É verdade, Felipe. Será que o pessoal vai gostar? Será que eu vou saber transmitir a mensagem? Será que eu vou falar rápido? Aí já entra no desejo de aprovação, de controle, de segurança, de tudo. De tudo, de unidade. É um exercício para nós, Felipe. Exatamente, de unidade, porque você quer que todo mundo venha junto, mas também de separação, porque você quer dizer que você é você. Então, é muito bom esse exercício de live, da gente estar junto. E eu quero agradecer aqui a cada um, né, Eliane, que teve do começo ao fim. Acho que aqueles que não puderam assistir, mas estão vendo agora bem, né? E fica aqui aberto o nosso convite para quem quiser fazer uma sessão de terapia, ou comigo, ou com a Eliane, ou até tiver qualquer dúvida sobre o método, alguma coisa que a gente possa ajudar, ou orientar, ou ensinar uma maneira de aprender, um curso, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, né, Eliane? A gente tá... É verdade. Ou se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato com a gente, né, Felipe? Quiser perguntar alguma coisa, quiser conhecer mais alguma coisa, entender mais alguma coisa, nós estamos aqui, né, Felipe? Se tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer, e é o nosso trabalho, não só o nosso trabalho, mas é muito bom poder ajudar pessoas a seguir esse caminho, porque a gente também estava muitas vezes a gente estava nesse mar ali. Quantas vezes, né, Eliane? Se batendo, apavorado no meio daquele mar, e agora a gente já consegue, não que a gente ainda chega naquele estágio de abrir o mar totalmente, mas que a gente já consegue isso, né, Eliane? A gente já consegue nadar, sabe que vai vir a onda forte, a onda fraca, e a gente está ali nadando, e podendo ensinar outras pessoas a nadar, ou puxar pela mão por enquanto, depois a pessoa começa a nadar e a gente está junto nesse processo, né? E esse processo é legal porque é muito fácil de aprender. É simples, é muito simples. É tão simples que até não parece nem que seja real, no sentido assim, poxa, é tão simples, é só isso mesmo. E às vezes a gente atende pessoas na terapia e as pessoas assim, querem entender com a razão, né? Mas é só isso, mas isso é uma coisa que vai agindo até no inconsciente, a pessoa vai praticando, soltando, e é como um exercício, né? Conforme você vai praticando, você vai tendo cada vez mais habilidade e vai aprendendo a soltar. O mais importante, além de ser fácil, funciona. 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 Mas funciona. É trabalho, mas funciona. A hora que a gente vê, foi. Não é? Com certeza, minha amiga. Eliane, você gostaria de falar mais alguma coisa? A gente vai encerrando por aqui, mas fique à vontade para fazer umas palavras finais aí. Felipe, eu quero te agradecer pela oportunidade e agradecer o pessoal que esteve aqui. Eu aprendi bastante também nesse nosso bate-papo e quem sabe futuramente aí a gente possa revezar, fazer mais. Vamos. Obrigada, pessoal. A Clau, valeu, pessoal. Com os demais colegas também, a gente vai fazer com certeza, vamos ajudar as pessoas, fazer a nossa parte, né, Eliane? Eliane, você, além de ser colega terapeuta, é minha amiga, eu gosto muito de você, continue contando comigo, todo mundo que está aqui também, a gente está à disposição, foi muito bom estar aqui com vocês, eu sempre digo, live para mim é receber as pessoas da casa, a nossa casa aqui agora, nesse momento, é o Instagram, mas é como se tivesse todo mundo numa sala, cada um sentado na sua poltrona, e não é porque eu e a Eliane estamos aqui compartilhando esse espaço de falar para vocês que a gente tem uma importância maior ou menor, não. A gente está no mesmo barco, né, Eliane? Nadando junto no mesmo barco. É verdade, Felipe. Tamo junto. Tamo junto. Tá certo, pessoal. Um abraço. Eu vou fazer o possível para disponibilizar essa live aqui no Instagram e também no YouTube. E a gente vai conversando. Fica mais uma vez o convite também para seguir a Eliane, quem não segue ainda, e também quem segue a Eliane não me segue. Fica um convite para me seguir também. A gente vai aí nesse trabalho. Então tá bom, pessoal. Um abraço, Eliane. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. E até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.